Bom, continuando, antes nós vamos falar agora sobre a história do Ministério, né? Vamos falar a história do CMF. Então, só que antes de começar, só quero deixar registrado que, para não esquecer, não correr o risco de esquecer o nome de alguém, de trocar o nome de alguém e tal, então nós optamos por não citar nomes, né? Então, vamos falar sobre a história do Ministério, porém sem citar nomes. Ok? Tenho certeza que isso não vai influenciar no entendimento sobre a história do Ministério, né? Que é o mais importante, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o Ministério CMF, ele começou, a ideia, né, do Ministério do CMF começou em 1985, durante uma apresentação de uma banda chamada Whitesnake, né, no Rock in Rio, onde o fundador, assistindo a apresentação da banda, sentiu aquele desejo no coração em fazer isso para Deus. Fala, puxa, bem que isso poderia existir para Deus, né? Poderíamos ter algo que pudéssemos fazer shows e fazer apresentações e evangelismos para Deus. E isso em 1985. Só que em 1989 é que efetivamente esse desejo que nasceu foi colocado em prática, né? Onde Deus falou nesse inteirinho entre 85 e 89, Deus falou, então beleza, já que você quer, por que você não faz? E assim foi o que aconteceu, né? Numa reunião, já em 1989, na casa do fundador, com mais algumas outras pessoas, alguns caras que tinham o mesmo desejo, então houve a ideia então, de fazer uma faixa escrito Metallica, Jesus Love You, que seria um show, né? Haveria um show do Metallica aqui no Brasil. Então os caras, junto com o fundador e mais alguns caras, alguns xaropes com a mesma ideia, falaram, vamos fazer uma faixa e vamos apresentar essa faixa aí durante o show. E assim fizeram, né? Então os caras prepararam uma faixa muito, muito bacana e durante o show do Metallica os caras levantaram a faixa. E daí começou, essa foi a primeira ação do CMF. Efetivamente o CMF estava sendo colocado em prática. E daí em diante nunca mais parou, né? Aí o CMF, a proposta do CMF foi apresentada para o hoje nosso apóstolo Estevão, na Igreja Renascer, e assim foi abraçado pela Igreja Renascer, e assim começariam os trabalhos do CMF na Igreja Renascer. Então, óbvio, já existiam outros ministérios underground de outros países do mundo, mas no Brasil não existia, não tinha nenhum tipo de ação vamos dizer assim, do metal cristão, do underground cristão, o evangelismo com foco no underground, não existia isso no Brasil. E então, assim, como já é de costume na nossa igreja, né, o pioneirismo, mais uma vez, estava aí chegando à tona no Brasil, através da nossa igreja. E então, reuniu-se cada vez mais pessoas, num primeiro momento, no Copan, né, que é um prédio que fica aqui em São Paulo, na Avenida Ipiranga, número 200, né, um prédio em formato de S, feito pelo Oscar Niemeyer. E dentro do Copan tem, hoje é a nossa igreja, mas antigamente era o Cine Copan. E, então, como o próprio nome já diz, né, era um cinema, então tinha uma estrutura, uma acústica muito legal, um espaço muito propício e estrategicamente no centro de São Paulo. Sendo então centro de São Paulo, vamos dizer assim, o berço do underground, né? O centro de São Paulo próximo da Galeria do Rock, próximos de muitas casas de show, né? De rock. Então, estrategicamente, estava lá sendo formado o CMF, agindo, caminhando no centro underground do Brasil. Olha que interessante, hein? Olha como que as coisas são estrategicamente. Então foi fincado ali, então, uma ação para evangelismo underground no Brasil. E dali para frente só cresceu, então muitas outras bandas passaram por lá, então havia reuniões e haviam shows. Então reuniu-se pessoas do Brasil inteiro, pessoas que eram de igrejas mais tradicionais, só que curtiam um som, pessoas que nem de igreja eram, pessoas que tiveram um contato com o evangelho e depois, devido a preconceito, tiveram que abandonar, pessoas que nunca tiveram contato com o evangelho, porém